Olá, sejam bem-vindos a esta conversa. Temos aqui hoje a Presidente da Câmara Municipal de Gaia, Marina Mendes, exerce atualmente o cargo. Agradecemos muito a disponibilidade por nos receber e por aceitar responder às nossas questões. Esta conversa será muito curtinha e, portanto, começava por lhe perguntar ou por lhe pedir para apresentar-se brevemente como é que começou o seu percurso na política ativa e como é que hoje exerce o cargo de Presidente da Câmara de Gaia. Em primeiro lugar, também agradecer a vossa disponibilidade também para estarem aqui comigo. Efetivamente, a minha vinda para a política foi assim, um imprevisto, foi algo que não estava planeado na minha trajetória de vida. Eu sou de formação, sou assistente social, trabalho há muitos anos na função pública, na segurança social, e houve uma fase do meu percurso que vim aqui para Vila Nova de Gaia, coordenar o Serviço da Segurança Social aqui de Vila Nova de Gaia, onde conheci o professor Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, de forma, naturalmente, nas várias cerimónias que a Câmara Municipal ia realizando e convidava-me enquanto responsável pelo Serviço de Vila Nova de Gaia. E acontece que um dia surgiu um convite assim muito pouco ou muito inesperado para integrar a lista da variação. E já estávamos no ano 2017 e naquela altura a nossa conversa foi sempre muito transparente também com o Sr. Presidente da Câmara quando ele me fala nessa possibilidade, porque era para um lugar que não se esperava que fosse um lugar elegível. E, portanto, porque era um nono lugar numa lista, mas ainda assim eu aceitei o desafio, vim um bocadinho, despreocupada, vim mesmo por aquilo que eu achei que era fundamental numa comunidade, que era conhecer bem a comunidade, conhecer bem as pessoas da comunidade, e depois se veria o que é que resultava. Aconteceu na noite eleitoral, Eduardo Vítor Rodrigues teve uma vitória estrondosa e elegeu 9 vereadores e, portanto, acabei por, às 3 da manhã, ser eleita e pronto, e cá estou desde então. Então acaba por ser eleita sem esperar, não é? Em 9º lugar numa lista que achava que não seria elegível. Em 2021 aceita-se a terceira na lista de Gaia. Isso. Como é que isso acontece? Teve receio na altura? Acho que estes cargos, muito embora nos tragam sempre coisas muito positivas, não só enquanto pessoas, porque acho que também nos altera muito enquanto pessoas, mas também no dia-a-dia, naquilo que nós temos a possibilidade de fazer por uma comunidade, traz sempre aquela, eu não digo medo, não digo receio, mas traz sempre aquela sensação de um desafio, de um grande desafio. Gaia é uma cidade muito grande, é uma cidade do terceiro maior do país, com muitos habitantes e, portanto, é uma responsabilidade muito grande. O Sr. Presidente, na altura, decidiu que, de facto, deveria eu ser o número 3 e aceitei o desafio mais uma vez. E depois tudo o resto tem vindo a acontecer por circunstâncias. Claro. E, portanto, continua a ser sempre a responsabilidade a aumentar, mas é sempre com o mesmo prazer que cá estou e que trabalho diariamente. Um percurso fora do normal, não é? Porque não faz o percurso normal na vida dos partidos, acaba por entrar numa lista sem contar ser eleita, chegar à presidência da autarquia. Portanto, certamente teve muito contacto ao longo da sua carreira com jovens. Como é que vê o envolvimento dos jovens na política ativa e mesmo não só no conhecimento que tem do funcionamento das instituições? Sinto que os jovens que estão ativamente na política e no associativismo e no terceiro setor fazem-no de forma muito determinada e com muita paixão.
mas também sinto ao mesmo tempo que a grande maioria dos jovens está afastada de tudo isto. E creio que esse talvez seja assim o maior desafio que eu sinto nos próximos tempos, que é de chegarmos aos jovens e de os fazermos envolverem-se mais na vida das suas comunidades, porque assusta-me um bocadinho a geração de hoje em dia, que não, muitas vezes tem um desconhecimento muito grande da vida das instituições, da vida política, e depois também com maior facilidade acabam por se deixar influenciar por algumas ideias de muito populismo e que acabam por agarrar alguns jovens, e eu creio que muitas das vezes é porque eles não têm o conhecimento suficiente das coisas e se deixam influenciar. As autarquias são a primeira porta de entrada, não é? É a instituição mais próxima de cada um de nós, desde as juntas de freguesias às presidências das câmaras municipais. Como é que uma autarquia como Gaia, que é a terceira maior do país, pode fazer esta ponte para a ligação com os jovens? Estamos agora a aproximar-nos de umas eleições autárquicas, talvez das mais importantes nas últimas décadas, em que efetivamente depois dos últimos resultados políticos vamos perceber o que vai acontecer no tecido autárquico português. Como é que uma autarquia como Gaia se pode também aproximar dos jovens e dar o lugar de fala e o lugar de destaque? Gaia tem feito muito esse caminho. Gaia tem feito uma aposta neste ciclo autárquico enorme nos jovens. Tanto é que somos a capital nacional da juventude este ano. E tem sido também muito por aí, levar temas à discussão nas escolas, trazermos muitos jovens também para dentro, para as nossas iniciativas. O facto de também, muitas vezes, nós temos muitas iniciativas que são elas próprias pensadas e organizadas pelos jovens, e isso o setor da juventude faz um trabalho notável nas escolas, e em todas elas, e desde os mais novos até aos mais velhos e àqueles que já têm, de facto, outra disposição para estes assuntos, mas mesmo os mais pequeninos, também há este envolvimento, ou há esta tentativa de sensibilizar todos os jovens para estas questões. E têm acontecido coisas fantásticas neste ciclo autárquico aqui em Vila Nova de Gaia. Temos tido momentos absolutamente extraordinários com os nossos jovens e ficamos todos absolutamente rendidos quando percebemos nos eventos não só os discursos têm a própria qualidade das iniciativas que organizam e o que conseguem trazer para Gaia, e portanto são uma voz ativa. Os jovens em Vila Nova de Gaia são decididamente uma voz ativa na esfera política. E era por aí que gostava de pegar, ou seja, é fácil percebermos, ou é fácil imaginarmos como é que um jovem com 20 anos pode envolver, votar é uma forma disso, é uma forma de envolvimento, mas um jovem com menos de 18 anos não pode votar, não pode ser eleito, efetivamente muitas vezes é através das escolas. Como é que se pode proceder para que sejam mais conscientes, para que mesmo na escola, mesmo antes dos 18 anos, tenham consciência política do que se passa à sua volta e que quando chega o momento de votar, possam votar em consciência? É levar os assuntos para as escolas. Nós fazemos muitas sessões, eu tive já o gosto de participar em algumas promovidas pelo meu colega vereador Elísio Pinto, nas escolas, que são exatamente mesas de debate, com assuntos onde os jovens, para além de refletirem e debaterem sobre os assuntos, também avançam com propostas para intervenção, para a resolução das questões. E eu acho que é por aqui. É pôr os jovens a pensar desde cedo sobre os problemas, mas também sobre a forma que nós temos para resolver esses mesmos problemas. E agora então, também estamos perto de chegar ao fim, gostava de lhe perguntar que conselho daria diretamente a um jovem para se envolver, ou como é que se pode envolver para mudar a sua comunidade? Participando ativamente nos vários eventos que acontecem, não digo na cidade, mas dentro da sua própria freguesia,
dentro da vizinhança, perceber, porque, tal como disse muito bem, as câmaras são um órgão próximo da população, mas as juntas de freguesia ainda mais. E, portanto, as próprias juntas de freguesias começarem a envolver-se, a participar, até começar por simples ações de voluntariado na comunidade. É uma forma de começarem a perceber como é que as coisas funcionam, de conhecerem as instituições, de conhecerem as pessoas à volta das instituições, e depois isto tem que ser um movimento natural, em que os próprios jovens se sintam também com vontade de participar nas várias coisas que vão acontecendo. Muito obrigado, Sra. Presidente, pelo seu tempo. Espero que tenha gostado e muito obrigado pela sua partilha. Esperamos que esta entrevista ajude mais jovens a compreender melhor a política e a sentirem-se também mais confiantes para se envolverem nela. Muito obrigado. Muito obrigada também.